N'alma, lágrimas e fel, como Agar sofrendo tanto, que nem o leite de pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Depois o areal extenso, depois o oceano de pó, depois no horizonte imenso desertos, desertos só. E a fome, o cansaço, a sede, ai, quanto infeliz que cede, e cai para não mais se erguer, vaga num lugar na cadeia, mas o chacal sobre a areia acha um corpo que roer. Então aqui ali em cima ainda fala sobre esse sentimentalismo, todo essa coisa mesmo da introspecção, da alma, né, do âmago do ser humano, que sofre, que padece diante de uma humilhação e de uma injustiça que contra si foi perpetrada. E o filho de Agar é Ismael. Interessante notar que Ismael, por que as religiões, as três religiões, o Islã, o cristianismo e o judaísmo têm a mesma origem? Porque Abraão é o patriarca dessas três religiões. Porque Abraão foi pai de Isaac, e Isaac deu origem a Jacó, que deu origem às 12 tribos. E sabemos que dentro das 12 tribos de Jacó, né, que aí depois vem também Judá, enfim, deu origem tanto ao judaísmo quanto ao cristianismo, porque o Cristo descende da tribo de Judá, que foi filho de Jacó, e Jacó foi neto de Abraão. Então, e Ismael, que é o filho da escrava, que era da serva de Sara, deu origem ao povo árabe e logo a Maomé, ao profeta do Islã. Então Ismael é visto pelo Islã com mais prestígio do que Isaac. Então os judeus veem Isaac com mais dignidade, assim como os cristãos, de certa forma, por ser o filho legítimo. Já os muçulmanos, de certa forma, tendem a apreciar mais a figura de Ismael. Porém, as três religiões têm um patriarca em comum. Interessante notar isso. E aqui também a gente pode perceber, enfim, que muitos, né, nesse trajeto, antes de chegar no navio, morriam, né, de sede, de fome. Entra toda essa necessidade fisiológica do ser humano de se alimentar, de comer, de beber, enfim. E você imagina tudo isso, todas essas necessidades humanas dentro de um porão fétido e úmido, né, como os porões dos navios negreiros. Ontem a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem plena liberdade, a vontade por poder, hoje cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão, e assim zombando da morte, dança a lúgubre coorte ao som do açoute e risão. Pois bem, aqui ele cita, né, Serra Leoa, que inclusive é um país, né, atual, fala sobre a forma como os africanos interagiam com a natureza, com os animais, lá no seu continente, nos seus respectivos países, e de repente eles se veem, né, se perdem tudo isso, toda essa liberdade, toda essa forma de viver, seus costumes, suas culturas, suas crenças, enfim, tudo isso roubados, né? E aqui ele fala também sobre os porões dentro dos navios negreiros, fétidos, imundos, onde se contraíam doenças físicas e psicológicas, né? Tem o tal do banzo, que é uma nostalgia muito
exacerbada que levavam muitos à depressão, e aqueles que preferiam morrer, né, como já foi dito, do que viver naquelas condições. Então, só que nem isso eles tinham o direito, porque eram presos por correntes e de vez em quando algum conseguia fugir, e aí por isso que se houve esse baque de um finado, né, de um corpo caindo no mar, alguém se jogando para morrer ali, entendeu? Então, toda essa profundeza dessa obra de Castro Alves, ela nos remete a todo nos faz tentar entender um pouco a angústia, né, de todo um povo, né, as condições que esse povo foi trazido para o nosso Brasil. Ontem a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem plena liberdade, a vontade por poder, hoje cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão, e assim zombando da morte, dança a lúgubre coorte ao som do açoute e risão. Pois bem, aqui ele cita, né, Serra Leoa, que inclusive é um país, né, atual, fala sobre a forma como os africanos interagiam com a natureza, com os animais, lá no seu continente, nos seus respectivos países, e de repente eles se veem, né, se perdem tudo isso, toda essa liberdade, toda essa forma de viver, seus costumes, suas culturas, suas crenças, enfim, tudo isso roubados, né? E aqui ele fala também sobre os porões dentro dos navios negreiros, fétidos, imundos, onde se contraíam doenças físicas e psicológicas, né? Tem o tal do banzo, que é uma nostalgia muito exacerbada que levavam muitos à depressão, e aqueles que preferiam morrer, né, como já foi dito, do que viver naquelas condições. Então, só que nem isso eles tinham o direito, porque eram presos por correntes e de vez em quando algum conseguia fugir, e aí por isso que se houve esse baque de um finado, né, de um corpo caindo no mar, alguém se jogando para morrer ali, entendeu? Então, toda essa profundeza dessa obra de Castro Alves, ela nos remete a todo nos faz tentar entender um pouco a angústia, né, de todo um povo, né, as condições que esse povo foi trazido para o nosso Brasil. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Aqui o poeta continua demonstrando a sua indignidade com toda essa situação, né? Então, vamos agora adiante. Canto sexto. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora, tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra, foste hosteada dos heróis na lança, antes te houverem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Bem, pessoal, aqui tem muito que poderia se falar, porém eu já
vídeo já está ficando um pouco longo, então podemos analisar partes, né, diversas. Porém, primeiro o poeta que está tratando sobre essa questão de que bandeira é essa, né, que empresta a sua bandeira para dizer que país é esse que está praticando esse crime, essa vergonha, né? No caso, ele traz dentre os vários países que estavam cometendo, a gente tem os países europeus, principalmente Portugal, no nosso caso, que nos colonizou, éramos colônias de Portugal, e depois também, durante o Império, quando nos tornamos independentes, a escravidão continuou. Então, de certa forma, a bandeira do Brasil emprestou suas cores para justificar esse ato abominável que foi a escravidão de seres humanos. E a gente sofre até os dias de hoje consequências de o Brasil ter emprestado suas cores para isso, né? A gente vive um país desigual, um país com alto índice de violência, herança desse período, né? Não tem como não fazer essa conexão. Então aqui ele fala dessa bandeira auriverde, né? Aure amarela, verde, enfim, verde e amarela. E depois ele ainda trata sobre uma questão bem minuciosa, que foi o caso dos negros que ganhavam de certa forma alforria, alguns direitos que eles não tinham por ter participado da guerra do Paraguai, né, que o Brasil se envolveu. Não me lembro bem agora o ano, mas se eu não me engano foi no século XIX, podem pesquisar também, e muitos negros participaram nessa guerra, né? E em troca ganhavam a liberdade. Só que aí Castro Alves fala: antes que fossem rotos na batalha, era melhor que eles morressem, fossem quebrados, né, rotos na batalha, do que servir a esse povo que os escravizava, né? Tipo, mas antes eu me entregar ao inimigo do que servir a alguém que tanto mal me fez e fazia, né? Então é bem interessante esse ponto de vista do poeta. Fatalidade atroz, a mente esmaga, extingue nesta hora o brigo imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais, da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Bem, pessoal, aqui é o último trecho, né, a última parte aqui do poema, e aqui temos, ele fala sobre, um desfecho, né, ele evoca quem? Ele está evocando Colombo, né? Colombo foi quem? Colombo foi esse navegante contratado pela Espanha, pela coroa espanhola, para explorar novos mares, né? E foi o que Colombo fez. Vale dizer que Colombo não era espanhol, era genovês, então não se pode dizer que ele era italiano, porque a Itália ainda não existia como país, era uma região composta por vários territórios, né? E dentre eles tinha Gênova, né? Enfim, de onde veio Colombo. Então, como a Itália não tinha essas pretensões de colonização, porque não existia propriamente como um país, então a Espanha contratou os seus serviços, né, o serviço de Colombo, para vir descobrir as Américas, descobrir de certa forma novos continentes. Então por isso que ele fala para Colombo: para que você foi descobrir novas terras? Para isso, né, para cometer algo tão vil como a escravidão, enfim. E Andrada, eu confesso que eu tentei procurar para saber, mas não encontrei nada sobre Andrada. Não sei se é um nome inventado pelo poeta ou alguma coisa assim, mas eu em particular não encontrei. Se vocês conseguirem também, por favor, digitem e publiquem aqui, que vai ser interessante. Então, enfim.
Bem, pessoal, agora eu trouxe um bônus como algumas curiosidades. Dentre elas, temos aqui o navio negreiro, em alemão, das Sklavenschiff, de 1854, ou seja, antes do navio negreiro de Castro Alves, um poeta alemão, Heinrich Heine, né, escreveu também um poema tratando sobre o mesmo tema, esse transporte de pessoas africanas que iam ser escravizadas, né? Aí ele fala, né, eu tirei aqui um trecho desse poema que é antes do de Castro Alves. Inclusive dizem que Castro Alves provavelmente se espelhou neste poema para poder fazer o seu, e dizem que o poema de Castro Alves antes se chamaria Tragédia no Mar e não Navio Negreiro. Então são curiosidades que a gente pode ir a fundo, investigar, ver se procede ou não, mas eu trago aqui para vocês essas curiosidades. E aqui um trecho, né, desse poeta alemão, que é Heinrich Heine, também um romancista, quer dizer, um poeta romântico. Aí tem: o sobrecarga Mianmar Van Koek calcula no seu camarote as rendas prováveis da carga, lucro e perda em cada lote, borracha, pimenta, marfim e ouro em pó. Resumindo, eu digo, mercadoria não me falta, mas o negro é o melhor artigo. 600 peças barganhei, que pechincha no Senegal, a carne é rija, os músculos de aço, boa liga do melhor metal. Em troca dei só aguardente, contas, latão, um peso morto. Eu ganho 800% se a metade chegar ao porto. Se chegarem 300 negros ao porto do Rio de Janeiro, pagará 100 ducados por peça a Casa Gonçalves Perreiro. Pois bem, aqui temos um relato, né, de que o negro de fato foi tratado como uma mercadoria extremamente lucrativa. Ele fala que ganhava até 800%. E isso atraía todo tipo de investidores, né, que investiam nesse tráfico, nesse comércio, né, vamos dizer assim, que é chamado de vil comércio. E aqui a gente percebe que ele servia essa casa aqui, né, de Gonçalves. Então provavelmente foi algum senhor de escravo, essa pessoa que comprava, né, porque tinha os compradores. É igual o roubo de carro. Se alguém rouba algo e vende algo roubado, justamente quem compra aquilo tem tanta culpa quase como quem roubou, porque eu estou contribuindo para aquele comércio, para aquilo, sabe? Então aquela questão quando é um ciclo. Então esse poeta ele usa de ironia, com um tom bem sarcástico, né, essa questão de um negro ter sido tratado como uma mercadoria, e de todas as mercadorias que ele trazia no seu navio, o negro era o mais caro. Então iam lá, pegavam os senegaleses, Senegal, que é um país africano, que é o país do Sadio Mané, né, que joga bola, para quem gosta aí de futebol. E Senegal tinha homens fortes, né, então tratavam como, enfim, burros de cargas nesse sentido, sabe? Então está aqui mais um relato histórico, né, por meio de um poema, porque a literatura é isso, é você usar da arte para denunciar um crime, denunciar vícios e erros sociais. Então no Google temos aí, né, você digita, aqui no lado esquerdo de vocês, da tela de vocês, temos Christian Johann Heinrich Heine, que é o poeta que escreveu o Navio Negreiro lá, né, em alemão. E agora nós temos o nosso Castro Alves, né, Antônio Frederico Castro Alves. Pode ver que o Johann Reich é mais velho, né, nasceu primeiro do que Castro Alves. Outra curiosidade, né, para quem não conhece, o Condor, né, que é
esse pássaro que leva o nome da terceira fase do romantismo também. Aqui um albatroz, que ele também chama de águia do oceano ou Leviatã do espaço. Leviatã, que é um termo bíblico, que segundo a mitologia cananeia era um monstro que habitava os mares, enfim. Depois teve o Thomas Hobbes, né, que escreveu uma importante obra aí para ciências políticas, que é o Leviatã, enfim, é uma obra também interessante, que leva o nome, né, que Castro Alves trata como um monstro que estava ali no oceano, nos mares, então por isso que ele fala, ó albatroz, tu és esse Leviatã do espaço, esse ser mitológico que conseguia ver tudo aquilo, né, e sem poder fazer nada também. Pois também temos aqui uma foto bem interessante, que é o famoso Canal da Mancha, que quando fala que a Inglaterra já se ancorou no Canal da Mancha, esse é o canal. Abaixo nós temos a França e lá acima temos a Inglaterra, né? Tipo, que é essa ilha, que é um canal, se eu não me engano, de uns 30 a 70 quilômetros, dependendo de onde você for navegar, de um país para o outro. Então a França e a Inglaterra, a França de certa forma está muito próximo da Inglaterra, embora a Inglaterra seja uma ilha e não tenha como você ir se não for, bom, naquele tempo principalmente, se não fosse de navios, né? Hoje, se eu não me engano, já tem aí, acho que outras tecnologias, outros transportes, eu não sei bem, não posso dizer, mas enfim, creio que tem. Mas é isso. Então a França e a Inglaterra sempre foram rivais históricos, mas sempre estiveram ali um do lado do outro, como vizinhos, né? Tipo, por isso essa rivalidade tão acirrada. Então você consegue ir da França para a Inglaterra em menos de 30 via mar, né? Por esse canal aqui. É óbvio que tem outros lugares que eles utilizam para poderem ir, mas enfim, tá aqui o Canal da Mancha. Trouxe também, né? Vejam também a Canção do Africano, que ele trata também um pouco sobre a vida do africano já dentro da senzala, né? E que começa mais ou menos assim. Ele começa lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar corre-lhe em pranto, saudades do seu torrão. Então fala da vida dos negros, né, ali já na senzala, né, depois que chegavam ao Brasil. E tem também, porque Castro Alves também não foi só sobre poesia abolicionista, ele tem suas poesias românticas, que eu gosto muito também, que é esse laço de fita, né, que fala assim, o início, não sabes, criança, estou louco de amores, prendi meus afetos, formosa pepita, enfim, estou falando aqui que estou puxando na memória. E eu falhei de não ter colocado aqui também a garça triste, que é muito bonita. A garça, né, que é um outro pássaro que ele gosta muito, é muito evidente. Você começa a ver aves e seres que têm asa em quase tudo de Castro Alves, por conta que a asa dava essa ideia simbólica de liberdade, de voar, de ir além, né, de sair daqui para um outro lugar. E aí ele fala na garça triste: eu sou como a garça triste que mora na beira do rio, as orvalhadas da noite me fazem tremer de frio, como o junco da lagoa, feliz da araponga errante, que é livre e que livre voa. Que é livre e que livre voa. Então a araponga, um outro pássaro que voava, né, que tinha essa liberdade. Então é isso. Vale a pena ler Castro Alves, interpretar, correr atrás, porque foi um grande poeta e que eu creio que merecia mais destaque na nossa literatura, mais do que já tem. E é isso, pessoal, chegamos ao final, agradeço por terem me ouvido, acompanhado. Foi uma análise bem breve, né? Não tem como você é um texto que daria, né? Cada estrofe, cada cântico daria para gente passar horas e horas debatendo, falando sobre alguns pontos,
muitas coisas passam despercebidas, por isso que a gente tem que ler, reler, interpretar, fazer análise, enfim. Agradeço aí a professora Sara Maria Nogueira, né, pelo convite de fazer essa análise dessa obra, né, e essa vai ser a primeira de muitas, né, já serviu para mim de um incentivo para, enfim, criar um canal nesse sentido, né, de analisar algumas obras. Podem comentar, criticar, deixarei também minhas redes sociais para que possam mandar mensagem, tirar dúvidas ou alguma coisa nesse sentido. Estou à disposição e é isso, a literatura e o exercício intelectual é algo constante, a gente nunca deve acomodar, a gente sempre deve procurar estar em constante evolução e procurando ter a mente aberta para várias visões, né? Então a gente tem que ter um posicionamento crítico, um olhar crítico para tudo. E como eu falei, o Castro Alves, né, embora tenha sido uma pessoa, ele foi um branco que lutou contra a escravidão e a sua arma foi a sua poesia. Você imagina você declamar um navio negreiro em meio a uma sociedade escravocrata, então era muita coragem você declamar um poema desse, tipo para uma elite, né? Era um tapa na cara dos senhores de engenho, dos senhores de café, enfim, todos aqueles que se enriqueceram com a escravidão. É por isso que a gente precisa entender que a desigualdade do Brasil não é por preguiça de muitos. É óbvio que a gente sabe que a gente não deve se vitimizar e ficar esperando que um milagre aconteça, mas que o Brasil é desigual por conta da escravidão, isso eu digo sem medo de errar. A gente percebe que muitos se enriqueceram com a escravidão e muitos empobreceram desde aquele período por conta da escravidão. Aí a gente diz, mas a escravidão ficou quase 150 anos lá atrás, algo assim. Mas para se apoiar em teorias, em conceitos, a gente volta quase 2000 anos antes de Cristo, em séculos passados, para ir na Grécia, buscar a origem da democracia, de alguns conceitos, agora para voltar uns 200 anos no passado para tentar entender e tentar corrigir as injustiças que nunca foram reparadas desde a Lei Áurea, não houve nenhuma indenização aos negros. Então, o que me faz pensar é isso, vários povos vieram para o Brasil em condições diferentes, os europeus vieram, os portugueses vieram para explorar, os negros vieram para ser escravos, os índios já estavam aqui, muitos foram mortos, né? Houve o genocídio, enfim, também contra os índios, injustiças. Já depois vieram uma leva de europeus, já depois da escravidão, que são os italianos, os alemães, alguns povos eslavos, né? Como os poloneses, os ucranianos, enfim, alguns. Depois teve os japoneses que vieram, mas num outro contexto, já vieram para produzir, para trabalhar e, de certa forma, gerar também, contribuir para o país, né? Assim como os negros contribuíram, só que os negros não puderam, os africanos não puderam usufruir do seu trabalho, eles enriqueceram outros. Então, por isso que a gente percebe que o Brasil é essa mistura desigual, né, de povos, né, mas enfim, precisamos fazer pelo nosso país o que muitos lá atrás não fizeram, né, fazer a nossa parte hoje, como cidadãos brasileiros. Eu gosto de ser brasileiro, tenho orgulho do meu país, só não tenho orgulho desse passado, né, mas o que eu posso fazer enfim, é lutar por dias melhores. Obrigado.